surgiu, mais ou menos anos 80, 90, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que os movimentos de esquerda chamavam de no platform, ou seja, interditar, proibir os chamados discursos de ódio de circular em determinados ambientes. No platform, não dar plataforma a esse discurso, né? Por quê? A questão que estava em jogo ali era tentar evitar alguns discursos que são constitutivamente antidemocráticos. Você dizer, por exemplo, que pessoas negras são inferiores, ou que mulheres são inferiores, ou que judeus são inferiores, no fundo, é uma tentativa de negar um princípio moderno e democrático. O fundamento da democracia moderna é considerar que qualquer pessoa, qualquer cidadão é igual. E o que está em jogo nos discursos de ódio é uma tentativa de frear esse movimento histórico, restaurando a supremacia dos poderes, supremacia branca, heterossexual, cisgênero, etc, etc. Qual é o problema, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, essa coisa da no platform, tentativa de interditar discurso e tal, tende a ser um pouco mais mal vista, porque para os Estados Unidos tem uma cláusula constitucional, se não me engano, é a primeira emenda da Constituição, que garante a liberdade de expressão. Em outros lugares, como no Brasil, por exemplo, a liberdade de expressão ela é mais relativizada. Salvo engano, eu teria que ver melhor, mas a lei CAO, que é a lei do Carlos Alberto de Oliveira, o CAO, que foi uma grande liderança negra, que, digamos assim, reformulou a lei Afonso Arinos, que é a lei do racismo, a lei CAO considera crime racismo de linguagem, portanto, discurso de ódio. Qual é a dificuldade aí que está em jogo? Para os Estados Unidos, a liberdade de expressão é um princípio que deve se colocar acima de todos os outros. Para o Brasil e para outros países, assim, o que é mais importante que a liberdade de expressão é o direito igual a qualquer forma de vida. O direito ao respeito por qualquer forma de vida, sexualidade, gênero, etnia, etc., deve prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Eu tendo a pensar eu sou Brasil. Que isso está certo, que o direito ao respeito às formas de vida deve prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Mas é um debate mundial. Discurso de ódio tem que ser combatido. Eu acho que... Mas proibido? Não, proibido de jeito nenhum. Acho que a gente tem que combater ele no dia a dia. Acho que é uma responsabilidade nossa, tem que tomar nas mãos a responsabilidade de não deixar passar nada. Às vezes até eu me sinto chato, conversando com vocês aqui antes, eu estava contando história de um amigo meu que falou, se referiu a uma mulher, uma atriz que estava fazendo um trabalho com a gente, como aquela mulata. Ele não fez nada, o termo mulata não se deve usar, mas ele não fez por mal, mas ele, de alguma maneira, não é um discurso de ódio, mas de alguma maneira eu pedi a ele que ele se pensasse 2 minutos a mais e achasse outras características que caracterizassem aquela mulher que não a cor da pele dela. E ele, não, mas isso aí, o mundo está ficando chato. O mundo está ficando, não diria chato, está ficando mais responsável. É preciso que a gente pare e pense, é preciso que a gente não deixe nenhum tipo de discurso de ódio. E isso chamar o amigo de viado como uma brincadeira ou como uma ofensa de alguma forma, parte do discurso de ódio também. Claro que a gente faz, claro que a gente vacila muitas vezes, só que é importante ficar atento à nossa volta, atento ao nosso grupo, senão vira uma ideia de uma mudança massiva. Não, a mudança é aqui do lado, é a gente segurar um ímpeto de falar uma bobagem, uma piada, que eu acho que isso sim muda muito, acho que é uma atitude que a gente pode usar no nosso dia a dia. Eu acho que uma das dificuldades de interditar discurso de ódio é que nem sempre é tão fácil você definir o que é um discurso de ódio. Muitas vezes todo discurso que pretende subalternizar uma pessoa por causa de um marcador de gênero, de sexo, de raça, de etnia, isso é um discurso de ódio. Mas às vezes tem uma zona mais turva aí e que a gente se vê diante de uma questão muito difícil, que é, afinal, quem está autorizado a declarar que um discurso é discurso de ódio e que, portanto, não pode circular? A gente viu nos últimos anos, tanto a esquerda como a direita, tentativas de interditar discursos que dificilmente poderiam ser caracterizados como discurso de ódio. Por exemplo, sei lá,
tem um filme sobre Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um intelectual sui generis, que tem formulações muito interessantes, outras toscas, delirantes e provavelmente potencialmente violentas. Potencialmente são violentas. Pois é. Só que teve um cineasta que fez um filme sobre ele. E inscreveu o filme no filme foi selecionado para passar no Festival de Recife. Yes. E um grupo de cineastas de esquerda fez uma abaixo-assinada e retirou os seus próprios filmes em protesto do mero fato de que iria da existência, né? Pois é, eu vi o filme sobre Olavo de Carvalho, não tem nada de discurso de ódio naquele filme sobre Olavo de Carvalho. Então você começa a gerar um clima social também de proibição de discursos, que aí sim, mas você eu não tá falando sei se é melhor para o debate público como um todo. Uma proibição moral ou... É uma proibição moral. Proibição moral, não legal. Existem casos onde isso é muito mais delicado e precisa fazer uma análise mais complexa, mas existem muitos outros casos onde é muito simples de se identificar que aquilo vai desaguar numa situação violenta, sacou? A gente acaba de vir de um processo eleitoral que teve um nível baixíssimo, tá ligado? Teve ofensa pra caralho, sacou? Foi realmente, pra mim, a palavra dessas eleições foi constrangimento, assim, sabe? Tipo, eu não consigo... e para os dois lados, né? Perguntar para minha filha, mostrar para minha filha o que foi trocado pelas redes sociais. E acredito sim, mano, tipo, um discurso como o do Trump, tá ligado? Acho perigosíssimo, tá ligado? Acho que quando ele relativiza, quando, tipo, os caras da Ku Klux Klan atacam a negrada lá, tá ligado? Acho bem foda quando um cara naquela posição relativiza e diz, mas os dois lados ali... É um tanto quanto agressivo, assim como acho bastante ofensivo, constrangedor e perigoso quando o cara que é o presidente eleito do país agora, que é o Bolsonaro, fala que o negro ali é inútil, que ele pesava 7 arroba, o afrodescendente mais pesado, entendeu? Num país como o nosso, tá ligado? Com a compreensão, tá ligado? Com a compreensão e o respeito que a sociedade brasileira tem por esse tipo de assunto, tá ligado? Ele tá abrindo uma porta de um jeito extremamente irresponsável para que aquilo se converta em violência na sala de aula, na rua, no trabalho, e ele dá uma carta branca para que esse racismo desague. Concordo, acho que tem duas coisas aí. Eu acho bem perigosa a comparação. Por exemplo, para usar mais um caso recente, quando a Judith Butler, que é uma teórica, filósofa, veio dar palestra no Brasil, ótimo ponto. Uma parte da direita tentou impedir que ela falasse. Isso é bem diferente do que eu falei de política de no platform contra discurso de ódio. Porque discurso de ódio é o discurso reacionário antimoderno. O que é o discurso reacionário antimoderno? Ele quer impedir que se instaure o ideal moderno democrático, que é de igualdade de todas as pessoas e todas as formas de vida. Então, quando você proíbe um discurso antimoderno, você está num paradoxo, que você está proibindo uma coisa para garantir uma liberdade de outro nível, e que você considera um princípio superior. Quando uma parte da direita proíbe o discurso da Judith Butler, ele está simplesmente exercendo o seu reacionarismo. Ele está proibindo um discurso libertário, não tem paradoxo nenhum. Então é uma falsa simetria comparar as duas coisas. E a outra coisa que você falou, que eu também acho muito importante, é que essa diferença entre linguagem e ato, ela é muito tênue. É difícil você fazer uma diferença absoluta. Muitas vezes aquilo que está sendo dito, sobretudo por pessoas em posição institucional importante, encoraja outras pessoas a passarem ao ato e cometerem a violência propriamente. E às vezes a pessoa na posição institucional, ela em vez de agir, ela joga com essa margem da linguagem, mas sabendo que ela vai estar encorajando outras pessoas a passarem ao ato e cometerem violência. Então, de fato, eu acho que a linguagem deveria ser responsabilizada. Discurso de ódio não é o discurso em si, é todo um pensamento, uma ideia. É o que vem junto. É o que vem junto, é a legitimação de um tipo de pensamento que aquela fala autoriza e os dois juntos, o tipo de atitude que esse contexto cria. E como as pessoas precisam saber da responsabilidade do seu tamanho e daquilo que você vai dizer. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é presidente de um país. O que ele fala chega nas pessoas e ganha uma proporção muito maior. Ele precisa entender que o que ele diz vai virar uma avalanche. Independente se é ruim, bom, a favor, contra, se é homofóbico ou não é, qualquer coisa que ele diga. E as pessoas...
E é isso um pouco que a gente está falando agora. O quanto você tem que ser responsabilizado por um crime se você não incitou o crime, mas você passou perto. Eu acho que tem que ter uma responsabilização específica para crime de discurso de ódio. Que não é a mesma, eu acho que uma pessoa nunca pode ser tornada responsável por alguma coisa que ela não fez diretamente. Então, assim, o Bolsonaro não deve ser responsabilizado por alguém que cometeu um ato a partir do que ele autorizou. Mas ele deve ser responsabilizado pela sua autorização, especificamente. A partir dessa compreensão de como você está falando, Bolsonaro, por exemplo, já não é uma pessoa física, já não é o Jair Bolsonaro. Ele nunca foi, era um deputado há 28 anos. Mas agora é o presidente da República. Qualquer fala dele é a fala da mais alta instituição do país. Então tem que ter um nível de civilidade e de responsabilidade que deve ser mantido a todo tempo, né? Inscritos no canal já sabem. Semana que vem ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Quer também? Só se inscrever aqui e ativar notificação que a gente avisa para você igualzinho. Enquanto isso, a gente segue com esse debate aqui nos comentários. E aí? Diz aqui embaixo o que você acha disso tudo e curte e compartilha para chamar mais gente para essa conversa.